Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um encontro nosso de toda quarta às 17 horas. Encontro, como todos já sabemos aqui, não tem horário para acabar, nós só terminamos quando mais ninguém tem dúvida. E geralmente no final é que sai. E Alan. Geralmente no final. O seu som desativou. Não, não é possível que eu falei isso aqui tudo sozinho. Não, não, fui eu. Fui eu sem querer. Oh, meu Deus. Bora lá. Pessoal, até qual parte que vocês pegaram? Pô, começa de novo aí. Vai de novo que a gente corta. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um encontro nosso de toda quarta às 17 horas, com aquele lema de sempre. Nós só terminamos quando não tiver mais ninguém com dúvida. No finalzinho sempre saem os melhores insights, então se você é fracote e sai antes de terminar, e eu sinto muito, muita coisa é falada somente no final, eu sei que muita gente também não assiste depois gravado. A aula de hoje é com a Bianca e ela vai ensinar para vocês como que vocês podem aumentar consideravelmente a retenção utilizando o RFM. Eu não vou falar isso aqui em inglês, porque meu inglês é horroroso. Vou deixar para Bianca continuar a aula. Bora, Bianca, a aula é toda sua. Vamos lá, galera. Muito boa tarde. Tenho mania de toda quarta-feira chegar aqui e falar boa Como é que noite, fala agora é isso boa aí? tarde. Rest, Recency Frequency Monetary. Recency Que é isso? Frequency Monetary. Vamos lá. Estou compartilhando minha tela. Me avise se estiver vendo. Deu certo? Oi. Foi? Eu só não estou vendo vocês. Peraí. Só trocar aquele trenzinho lá em cima lá do fio ali, ó. Vai, tô tentando. E galera, desculpa que hoje pra mim. Vamos lá, que eu vou ter que seguir sem ver vocês por enquanto. Eu não tô conseguindo. Vamos lá. Ué, esse modelo aí é novo, velho. Já joga o tempo atrás lá. Descobri aqui agora, depois eu testo com calma isso aqui, filho. Bom demais. Vamos lá, galera. Eu trouxe para vocês hoje um pouquinho do RFM, modelo RFM, né? Antes, para contextualizar sobre o RFM, né? E como eu descobri esse modelo e como aplicar ele para a agência. Para mim, não é um modelo que eu aplico há muito tempo, tá? Então, já queria abrir isso aqui para vocês, mas que já trouxe um retorno significativo em aplicar por tão pouco tempo aqui na BG Agency. E eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês do porquê eu decidi trazer isso para vocês, ainda aqui com pouco tempo de aplicação do modelo RFM, tá? Então vamos lá. A gente aqui na BG Agency, a gente já perdeu muitos clientes porque a gente não entendia o comportamento deles, né? Eu sei que na HM hoje, a equipe comercial já, inclusive, divide o público entre A, B, C, é algo que na BG Agency a gente passou a aplicar também depois que a gente entendeu um pouquinho ali de como que o Thiago Teixeira ele fazia. Mas assim, falando da parte operacional mesmo, e eu acho que é algo até que a gente passa por isso junto, né? Eu acredito que você, assim como eu, já passou por isso, de não entender muito bem o comportamento do cliente, principalmente quem tem agência genérica como eu não tenho uma agência nichada, vou falar um pouco sobre isso. Mas a gente já perdeu, né, muitos clientes porque a gente não entendia muito bem o comportamento deles, né? A grande maioria das vezes, até no nosso início como agência mesmo, a gente acredita e pega a culpa 100% para a gente, né? De perder um cliente e depois a gente começou a analisar o comportamento deles e depois de um tempo a gente descobriu que isso era o RFM e entendeu melhor como aplicar e trazer isso de forma mais assertiva. Então, antes de eu explicar para vocês o que é de fato o RFM, como essa é uma aula gravada e eu sei que nem todo mundo aqui sabe quem eu sou a Bianca Xisto, eu sou sócia do Vitão. Tá aqui nos infoprodutos dele, então o Shark Crew, todos os infoprodutos do Vitor, nós somos sócios. Eu sou fundadora da BG Agency, eu comecei aqui na Shark Crew, né, como mentorada mesmo, não conhecia o Vitor, nem pessoalmente, nem ali na internet, né, foi um interesse ali do Thiago com o João, conheciam o Vitor, seguiam ele, e decidimos entrar na Shark Crew como mentorados, a gente foi crescendo, escalando a agência, e nos tornamos, então, sócios do Vitor.
em outra área, tá? Atualmente, eu atuo nas seguintes áreas. Depois de um tempo de BG Agents, eu saí bastante ali de operacional e até comercial. Também não é uma responsabilidade minha hoje. Eu passei por todas as os lugares que vocês possam imaginar da agência, né? Social media, já fui social media, nossa agência ela cresceu, inclusive, nosso primeiro cliente foi de social media, a gente não fazia ideia de tráfego pago, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso em algumas outras aulas. Então, eu fui passando de social media, acho que a única coisa que eu definitivamente não peguei ali para fazer mão na massa foi tráfego pago, né? Acho que eu só sei abrir o gerenciador e analisar com os olhos aqui de tudo que eu aprendi na própria mentoria, mas assim, subir uma campanha do zero e tal, então não é muito a minha área. Mas eu já passei por tudo isso e hoje eu não trabalho em nenhum nicho ali da BG Agency. Ela é totalmente tocada pelo João Xisto, tá? Que tá aqui com vocês quinzenalmente às terças-feiras no Plantão Tirar Dúvidas. Mas hoje eu atuo na visão geral da BG Agency, tá? E nos infoprodutos, que é onde eu mais atuo hoje, eu cuido de estratégia e liderança de equipes, tá bom? Vamos lá, pessoal, só para avisar vocês. Agora a gente vai ter um momento que eu vou explicar para vocês o que é o RFM, tá? Um pouquinho de como a gente aplica ele, um exemplo de como fazer ele com clientes de uma estrela, de 3 estrelas e de 5 estrelas. Vocês vão entender o que são essas estrelas que eu estou falando. Mas antes eu preciso dizer para vocês, nesse momento que eu vou apresentar para vocês, a gente não vai abrir para dúvida, tá? No final a gente vai abrir. E aí a gente abre aqui o áudio para a gente conversar, beleza? Então, vamos começar falando sobre a diferença ali do que o RFM ele pode resolver, do que ele realmente é benéfico numa agência genérica e numa agência nichada, tá? Numa agência genérica, né, é uma agência que cuida de clientes de todo tipo, todo tipo de nicho, né? Qual a maior dificuldade de uma agência genérica operacionalmente falando, né? Padronizar a entrega, padronizar resultados a serem gerados, ou seja, o resultado do cliente, porque num dia você está atendendo uma pizzaria e no mesmo dia você precisa entender como gerar resultado para uma imobiliária. São nichos completamente diferentes, né? São métodos completamente diferentes que você tem para gerar resultado. Então, e padronizar o posicionamento ideal, ou seja, geralmente, e é um dos grandes motivos, né? Vocês podem até falar aí nos comentários se vocês identificam que é um dos grandes motivos de alguns clientes eles não terem resultado, né? Ou de forma mais imediata, da maneira que a gente espere, por não se posicionarem da maneira ideal. Então, você entender o padrão de um posicionamento de imobiliária, de um posicionamento de uma pizzaria, e você auxiliar o seu cliente com isso, desde ali a call comercial, é uma dificuldade. Cara, eu queria tanto ver vocês, eu não consigo ver vocês, eu não consigo ver o chat, eu não consigo ver nada. Deixa eu tentar resolver isso, senão fica ruim da gente interagir. Peraí. É só clicar nesse view aqui, aí você troca a visualização. Quando eu compartilho a tela que some, sabe? Aonde que eu faço isso? Aqui. Ah, pior que você tá Geralmente, no Mac, né? No Mac eu. lápis. Aqui? Não, ali no coisa. Aqui. Não, é para eu digitar, tá vendo? Para eu escrever. Não é aquelas layouts ali, não. Não, Não. isso aqui eu apareço aqui. Time, hoje o Zoom me venceu. Quando ele atualiza, já era. Hoje ele me venceu, vamos lá. Eu vou ficar sem ver vocês, beleza? Então, vai analisando aí qualquer coisa, você me avisa. Analisando as expressões faciais, né? Analisa as expressões faciais. Agência nichada, tá? Deixa eu deixar os dois aqui. Agência nichada, você cuida de um nicho específico, você pode até ter mais facilidade em padronizar a entrega, mais facilidade, e com certeza tem, na verdade, em gerar resultados para aquele cliente que você está lidando com aquele nicho e de padronizar o posicionamento ideal. Então, o Vitão até postou hoje um reel super engraçado sobre, né, você auxiliar ali o cliente, enfim, aí ele fazer tudo errado, mas quando você está trabalhando com um nicho específico, você pode ter um pouco mais de facilidade, né, de padronizar o posicionamento, de você dar a dica ali para o cliente, como se posicionar, enfim, você já sabe que é assertivo e vai ajudar e te auxiliar aí nos resultados.
Então, em nicho específico, agência nichada, a dificuldade ela é em entender quando renegociar e vender mais vezes para o mesmo cliente. Essa é a mesma dificuldade, é uma dificuldade que também existe para a agência genérica, né? Ela é adicional aqui, mas eu acho que assim um gargalo muito grande de agência genérica, né? Você padronizar a entrega. E isso vai cada vez mais deixando a gente meio cego, né? Eu tenho essa dificuldade, essa. Depois eu tenho essas aqui também, hoje eu sou genérica, então eu compartilho dessas dificuldades. E aí eu fico completamente cega em como e quando renegociar com o meu cliente, como e quando vender mais de uma vez para o meu cliente, o que que eu posso ter de adicional para esse meu cliente. Então, como utilizar o RFM ao meu favor nesse caso? Tá? A primeira definição do que é o RFM, né, é uma técnica de marketing que ela segmenta os seus clientes de acordo com o comportamento pós-compra dele. De compra também, mas acho que assim, para a gente, como agência, é mais o comportamento pós-compra dele. Tá? Pelo menos eu utilizei no pós-compra. Então, as três variáveis que compõem o modelo RFM são recência, que é o tempo que o cliente passou, o tempo que passou desde a última compra do cliente, frequência, a regularidade com que o cliente faz compras na empresa, valor monetário, o valor total que o cliente gastou na empresa. Esse gastou na empresa, para mim aqui, eu trato ele como um pouco diferente, tá? Eu vou compartilhar isso com vocês. Adaptando aqui para a agência de marketing, tá? Recency, quando foi a última interação do cliente com a minha agência, tá? Então, a recência, eu entendo ela assim aqui dentro. Quando foi a última interação do cliente comigo, com a minha agência, com que frequência o cliente utiliza os meus serviços ou compra de mim, tá? E quanto ele gasta com a minha agência em média. Beleza? Eu vou trazer um exemplo de como aplicar isso na prática, tá? Eu vou pedir vocês, enquanto eu bebo água, para vocês colocarem aqui nos comentários. Acho que o comentário talvez eu consiga ver, consigo. Se vocês já conheciam o RFM. Boa. Ainda não conhecia. Primeira vez que ouço, já ouvi numa palestra. Eu já, por conta do nicho que trabalho, Vitor, que nicho você trabalha? Não, ainda não. Grande maioria não, né? Mas o Vitor, sim, por causa do nicho que trabalha. Vitor, compartilha com a gente o nicho que você trabalha aí nos comentários. Delivery. Boa. Beleza. Realmente é muito importante, né, pro nicho do seu cliente entender sobre o RFM. Vamos lá. Então, eu vou trazer trouxe aqui para vocês algumas situações, também já vi isso por conta do delivery. Usamos muito para medir o avanço do negócio e o padrão de compra. Muito bom, muito bom. Vamos lá, eu confesso que para o cliente final eu nunca apliquei, tá? Eu falei para você, como eu falei para vocês, é algo recente. Eu estou trazendo a minha experiência de como a gente utilizar isso como agência. Cliente final, eu achei legal. Como a gente não tem muito cliente delivery aqui, talvez por isso que eu nunca imaginei como aplicar ali para o cliente, mas eu achei assim absurdo, absurdo, e eu espero que a gente consiga ser criativo com o modelo RFM aqui. Ainda não aplicamos também no infoproduto, mas eu vejo que se encaixa completamente, mas eu vou explicar para vocês aqui como agência, a experiência que eu tive em aplicação de RFM e claro, como a gente aplica, né? Eu vou dar acesso a vocês aqui, até inclusive a planilha que a gente utiliza hoje para a RFM é uma planilha, de certa forma, que tem muito a melhorar, mas a gente vai compartilhando com vocês. Eu tenho vontade de adicionar ali naquela planilha, né? O gráfico, enfim. E isso, o Thiago, ele vai fazer isso para mim, o Thiago Xisto, que é muito bom com isso. Mas eu vou compartilhar com vocês a planilha que a gente já utiliza, tá? Então, fiquem até o final que eu vou liberar ela para vocês. Então, vamos aqui supor aqui que o Kleber, que é o nosso cliente, tá? Ele é um cliente de 3 estrelas. E vocês vão entender o motivo. Então, o Kleber, ele renovou o contrato há 6 meses. É o recency do Kleber aqui na agência. Gente, não existe... Eu fico zoando com o Kleber por causa do Vitor, mas não que eu saiba, a gente tem um cliente Kleber. Não sei se tem. Kleber renovou o contrato há 6 meses com a gente, tá? Então, ele passou um tempo
passou 6 meses na BG Agency e ele renovou o contrato, tá? Renovou há 6 meses, então ele está, de certa forma, perto de vencer novamente, de renovar novamente. Então, e a frequência aqui do Kleber, a recência, tá? A frequência do Kleber, ele faturou 200 mil nos últimos 6 meses, tá? Nos últimos 6 meses ali de contrato. Ele gasta em média, investe em média, 3 mil reais comigo, mais os anúncios, o monetário, tá? Geralmente, o modelo de RFM, o padrão dele é você pegar ali quanto que o cliente investiu em você, tá? Mas eu vou explicar por que que eu decidi aqui na agência a gente utilizar tanto que ele investe em anúncio quanto que ele gasta ali com a gente, a soma de anúncio e prestação de serviço. Por quê? Porque se a gente está falando de entender o comportamento do cliente, entender, por exemplo, aqui, ó, que na recência é onde a gente entende que o cliente confia na gente versus o quanto eu gerei de resultado para ele, eu preciso analisar quanto que sai do caixa dele, quanto que sai ali do lucro desse cliente, do faturamento desse cliente, que a gente não tem acesso ao lucro, mas do faturamento desse cliente em marketing. Tá, eu não posso contar que esse cliente nunca, quando eu for analisar nada do meu cliente, ou tomar uma decisão, ou conversar com o meu cliente, e isso é muito importante, porque a gente está falando aqui da possibilidade de renegociar com esse cliente, vender mais vezes para esse cliente, então eu preciso analisar quanto ele faturou com a minha ajuda, dividido ali por quanto ele investe em marketing, que aí eu chego na porcentagem. A gente sabe que o investimento assim, de empresas que realmente investem em marketing e assim estão dispostas a investir em marketing, ele é em torno ali dos 20%, tá? É o que grandes fazem. Então, isso é o que vai dar um número aqui para a gente de quanto ele investe em marketing. E em marketing, quanto nossa prestação. Então, eu sei que ele gasta em média 3 mil reais comigo mais anúncios, tá bom? A Recência, ela tá me dizendo que o Kleber confia em mim, porque ele já renovou o contrato comigo uma vez. Ele fechou comigo por 6 meses e depois ele renovou. Então, a Recência do Kleber tá me dizendo que ele já confia em mim, tá? Então, isso é muito bom e eu vou explicar o motivo para vocês. Você ter ali em gráficos, em planilha, uma forma que você sai ali, né, da operação e analisa os números, por quê? Isso seja em contratos de 3 meses, tá, gente? De 1 mês, de 6 meses, de 1 ano. Porque você entende em números, quando você está com uma quantidade muito grande de clientes, e a gente passou por isso, você fica com dificuldade de analisar. Né, de analisar o cliente que ele está confiando em mim, às vezes a gente analisa só pelo resultado ali gerado, acabou. Mas a gente tem que entender que a recência é o quanto o cliente está confiando em mim, tá? E isso é muito importante para a empresa, porque a gente sabe, inclusive, eu posso convocar uma reunião com a equipe do Kleber e entender qual foi o caminho do Kleber e padronizar isso na minha empresa, sabe? E mexer nos processos disso na minha agência, porque com o Kleber foi tão assertivo que ele confia em mim o suficiente para renovar um contrato de 6 meses. Então, vamos lá. Então, recência, eu sei que o Kleber confia em mim. Frequência, eu sei que o Kleber fatura 33 por mês com a minha ajuda, né, com minha prestação de serviço. E eu sei que o Kleber investe 9% do que ele fatura em marketing, tá? Isso é muito importante, por quê? Porque quando eu vou analisar as possibilidades, eu não posso criar possibilidades ou agir de forma sem considerar quanto do faturamento do Kleber está indo para marketing. Quando a gente fala de imobiliária, delivery, quem trabalha nichado com delivery, por exemplo, sabe qual é a margem de lucro daquele cliente. Né? Então, isso aqui é importante porque você sabe se é de fato o momento de você negociar com esse cliente. É diferente de o que o Vitor fez na HM e compartilhou com a gente na última ou penúltima aula, tá? E o que que ele fez? Ele fez uma renegociação de virada de ano. O que a gente está falando aqui é de aplicar o RFM para que isso se torne mais frequente dentro da sua agência. Se você fecha um contrato de um e-mail, de R$ 1.500 mensais com aquele cliente por 6 meses, cara, quanto que ele faturou dentro daqueles 6 meses? Né? Qual que é a média de investimento desse cara em anúncio e com você? Qual é a porcentagem do que ele investe, né, de acordo com o que ele fatura ali? Faz sentido para esse cara ele renegociar com você? Cara, se você for ofertar para esse cliente um outro tipo de serviço, um serviço além, um aumento, às vezes até aumento de investimento em tráfego mesmo, né? Um mapa ali para que ele dobre e triplique os resultados dele, investimento de X, e eu vou até mostrar isso para vocês um pouco.
é uma situação aqui do Kleber mesmo, porque é um cliente 3 estrelas, vocês vão perceber aplicando isso, que geralmente uma das possibilidades vai ser essa daqui. Pessoal, é um modelo que ele é um pouco técnico de você falar ali e a aplicação dele. Eu queria saber se vocês estão me acompanhando, se vocês estão entendendo. Põe aí nos comentários, estou acompanhando, estou entendendo, estou com muita dúvida. Põe aí só para eu sentir com vocês. Muito bom. É um argumento também muito forte na hora de renegociar, né? Que pode trazer. Pode não, ele traz muito embasamento para você chegar e fazer esse reajuste. É tipo o CAF, né, dentro do operacional. Não sei se todo mundo que conhece o CAF. Quando a gente está ali na cal comercial, a gente explica para o cliente sobre economia, né, que vai ser feita na nossa, na nossa empresa, com ele fechando ali na cal. É tipo um CAF do operacional, né? Boa, pessoal. Todo mundo botou aqui sim, sim, sim. Muito bom, muito bom. Boa. Então vamos lá. Quais as possibilidades que existem para o Kleber, tá? Pessoal, considerando variáveis de resultados gerados e perfil de cliente, não adianta eu trazer essas possibilidades para um Kleber que ele está com um faturamento absurdo, mas ele é retardado, ele só reclama, é um cliente que ele vai dar dor de cabeça. Eu preciso entender se eu sugerir X ou Y para o Kleber, ele vai querer cancelar o contrato porque ele é um cliente, o que a gente chama de bomba, né? A gente tem que ser muito sincero e aberto aqui, que às vezes a gente mantém, né? E assim, principalmente inicialmente ali, quando está no faturamento de 50, 60 mil, você mantém alguns clientes bombas, né? Para que você mantenha o seu faturamento. Então, e você vai aumentando ali a sua prospecção, escalando a prospecção comercial. Então, a gente tem que analisar, por isso que eu digo, considerando variáveis de resultados gerados e perfil de cliente. E uma coisa muito importante também é que contexto é rei. Já falei isso aqui também, acho que em uma aula, contexto é rei, então eu até trouxe um contexto aqui, né, de faturamento, você tem que analisar o teu contexto e o perfil do cliente, tá? Então, possibilidade 1, estruturar o plano prático para aumento de faturamento, solicitar aumento do investimento em tráfego pago e renegociar na próxima renovação de contrato. Qual seria a possibilidade 1 aqui? Eu estruturar um plano para eu apresentar para o Kleber, tá? De acordo com o que você faturou, Kleber, o seu custo foi esse, foi X, Y, Z. E eu queria te apresentar o plano prático, você estrutura, leva ele para cá e mostra, Kleber, se você passar a investir em tráfego pago X e Y, entenda porque nesse momento é onde você já vai dar a deixa para ele. Você vai sugerir a melhoria, o resultado atrelado ao aumento ali daquele contrato de renovação. Cara, supondo, cara, nosso contrato, Kleber, ele se renova daqui a um mês, tendo resultados muito bons, mas, cara, eu tenho certeza que você não quer ficar só nisso. Tenho certeza que você não quer ficar em 200K por 6 meses, 6 meses trabalhados. Eu tenho certeza que você quer fazer 200 mil no mês. Tenho certeza absoluta. Todo mundo quer. Então, eu criei um plano prático para acontecer isso com você daqui 3 meses. Só que o que acontece? A gente vai atingir a meta X no próximo mês e aí a gente vai renovar o nosso contrato, mas com a condição tal. Então, você chamar ele para a call e nessa call você apresentar para o Kleber um plano de melhoria para a empresa dele, ou seja, você está dando alguma coisa para o Kleber, você não vai só tirar, Kleber. Mudou o meu preço, é isso. Não dá para ser assim, né? O Kleber ele ficou por 12 meses comigo. Eu não posso chegar para o Kleber e impor. Eu vou dar. Kleber, pensei no seu negócio por você. Vim cuidar de você, beleza? Mas eu preciso da sua ajuda para continuar, porque dedicar tempo, energia, equipe para melhorar e pensar no seu negócio no seu lugar, pensar no marketing do seu negócio no seu lugar, me custa alto. Então, eu preciso renegociar com você para XY, porque o custo da minha equipe aumentou. Estou investindo no seu negócio. Kleber, você quer fazer isso? Você quer atingir essa meta? Bianca, isso não é muito arriscado porque eu estou prometendo alguma coisa? Cara, o Kleber, ele já faturou 200K nos últimos 6 meses, ele está com você por 12 meses e você já tem todos os números do Kleber. Então, você vai construir uma meta que faça sentido. Você não vai falar para o cara que faz 200K em 6 meses, beleza? Que faz 200K em 6 meses, que ele vai fazer 200K no próximo mês. Não é isso. Então, você vai de acordo com os números dele. Se você faz 33K por mês, Kleber, a gente vai fazer 45 investindo X. Beleza? Vamos lá.
Como montar esse plano prático para a evolução do faturamento? Olha, muito boa a sua pergunta. Eu acho que a gente pode até trazer uma aula sobre isso, beleza? Uma aula sobre isso para explicar como você pode criar isso, trazendo um modelo de dentro mesmo da agência aqui, com base nos números anteriores, basicamente. Sim, né? Mas eu acho que o Auri fala sobre, tipo assim, o modelo ali, a planilha que você vai apresentar para o cliente. Tem uma aula aqui do Leonardo que ele até mostra como ele faz isso. Eu esqueci o nome da aula, mas é uma Quando agência. você tem Ah, uma os agência dados nichada de históricos ali, sucesso. fica muito mais fácil, né, de você fazer qualquer tipo de previsão. Obviamente, ela não é 100% certeira, não tem como você chegar a bater o martelo que, sem sombra de dúvida, sem margem de erro, nós vamos chegar nesse número, mas quando você tem um histórico e esse histórico não é de um período pequeno, ele é de um ano, então você já considera basicamente toda a sazonalidade que você pode ter em todos os períodos, é mais tranquilo de você chegar e fazer esse tipo de promessa. Diferente de chegar um cliente para você hoje falando que tem um produto validado e que está precisando só de uma pessoa ali para fazer o tráfego e montar uma sociedade 50-50. Tenho certeza que vocês já receberam um desse aí com um produto validado que quando você vai ver nunca vendeu nada. Exatamente, exatamente. Por isso tem até, eu trouxe a diferença para vocês. Esse que o Vitor está falando é o cliente de uma estrela. Clientezinho de uma estrelinha. Tá triste. Aí, ó, o Léo já vai mandar pra gente uma planilha simples de projeção de resultados. Valeu, Léo, obrigadão. Show, tamo junto. Vamos lá. Possibilidade um, pessoal. Se tiver dúvida, pode mandar aí no chat que eu vejo, tá? Agora eu tô conseguindo ver vocês. Era só apertar um simples botão no canto da minha tela. Então, possibilidade um é essa: chama ele para cá, apresenta a evolução da empresa dele, dando alguma coisa e atrelado à renovação ali do contrato com aumento, tá? Com ajuste. E dois, reunião com o cliente, plano prático para aumentar o faturamento, meta de faturamento 50k mês e subir ticket mensal para 2k. Ou você pode trazer ele para cá e sugerir fazer isso imediatamente. Essas são duas possibilidades. Por que, Bianca? Isso está meio redundante com o primeiro. Porque foi o que eu coloquei. A gente vai analisar o perfil do cliente. Pode ser que esse cliente, o tipo de Kleber que a gente está falando, ele é um Kleber que você vai precisar ser um pouco mais cauteloso ou cautelosa, ou ele é um Kleber que já pode você chegar para ele, Kleber, ó, a gente já está tendo o resultado isso, 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 esse é o plano, mas a gente já vai renegociar aqui, acabou. Beleza? Já preciso renegociar com você. Então, são duas possibilidades. O Kleber, que se aplica como um cliente de 3 estrelas, ele poderia ser tanto um cliente que você precisaria ser um pouco mais cauteloso, então eu trouxe duas situações aqui. Já recebi proposta para investir no tráfego por 3 meses sem receber fixo em comissão. E se desse resultado, ele assinava o contrato. Esse aí só não tá pior que aquele cara da. Quase que eu falo o nome dele aqui, mas Oral, não vou falar o restante. Que falou que foi daqueles que a gente pegou para renegociar. E ele tava pagando, se eu não me engano, R$ 700, cliente lá de 2021, 2020, sei lá. E a proposta dele, a contraproposta para que a gente fez de R$ 1.300 para ele, ou 1.500, não lembro exatamente, foi: ó, o negócio é o seguinte, eu topo aumentar para 900 nos próximos 6 meses, vocês mantendo aí a exclusividade do meu gestor de tráfego. Aí chegando no final desse período de 6 meses, a gente considera chegar nos 1.000. Nem era nos 1.500, 1.300, não era nos 1.000. Eu falei, tá, Mides, gera o distrato desse amigo aí, por favor, e deixa ele ir. Foi o que você falou que com certeza esse volta, né? Não, Val, o cara tava com ROAS de 23, salvo engano, velho. E-commerce de negócio pra aqueles utensílios de dentista, sei lá como é que chama aquele negócio, não é Aham. ferramenta, não é? Sei lá como é que chama aquilo. Não, esse volta com certeza. Vamos para Dona Maria aqui, galera. Clientezinha de uma estrela, beleza? Dona Maria cancelou o contrato há uma semana. Essa é a recência da Dona Maria, beleza? Faturou 40k nos últimos 3 meses, frequência, beleza? Gastou em média 6.000 com você mais anúncios, monetário. Aquele cliente que ele investiu pesado, é um pouco dá dor de cabeça. Dona Mariazinha, aquela cliente complicada. Boa, gestor de tráfego vacilou, foi isso que aconteceu. Maria, não confia em você, beleza? Maria, não confia em você. A recência, quando um cliente cancela, porque
Tem como você aplicar também o RFM para clientes que você cancelou, beleza? Não gastaria muita energia com isso, mas eu estou trazendo a situação da situação da Mariazinha para vocês entenderem a solução com um cliente que cancelou há pouco tempo. Então, a análise, Maria, ela foi uma cliente uma estrela, ela é uma cliente uma estrela, tá? Maria investiu muito, só que seu gestor de tráfego, ele meio que vacilou ali. Maria não confia mais muito em você, tá? Faturou 13K mês com a sua ajuda e investiu 45% do que faturou em marketing total, tá? Considerando variáveis de nicho da Dona Maria, beleza? Resultados gerados ali para a Dona Maria e o perfil de cliente da Dona Maria. Possibilidade: reduzir o FII mensal, diminuir investimento em tráfego, assumir uma possível culpa, trocar o gestor de tráfego e renovar por mais 3 meses. Solução de problemas, tá? Analisando a recência, frequência e monetário de Dona Maria, tá? Então, ou eu posso reduzir o FII mensal, sugerir isso para a Dona Maria e sugerir, com base no RFM da Dona Maria, que daqui 3 meses a gente vai voltar para o nosso valor normal, de acordo com o resultado que vai ser gerado daqui 3 meses. Essa é a maneira de utilizar o RFM com um cliente uma estrela, tá? Ou se despedir, tá? Muitas das vezes, analisando aqui a possibilidade de variáveis, pode ser culpa da Dona Maria. Não produzir conteúdo, loja de moda e não faz, não tira foto, não investe nisso, não investe na Provado. aparência da loja. Beleza? Dona de loja local, você falou, Vitor? Provador. Isso aí, provador, tô tentando achar essa palavra. Não investe ali em provador, aquela pessoa que ela não tem muito carisma. Quem nunca teve esse tipo de cliente aí? Bota aí nos comentários. Se você já teve uma Dona Maria, dona de loja de roupa, que não gostava de provar as próprias roupas para vender ali no Instagram, é isso. Quem Quem nunca? nunca, né? Quem nunca? Então, a segunda possibilidade, tchau para Dona Maria, tá? Cliente de uma estrela. Clientes de bomba geralmente se caracterizam como clientes de uma estrela. Clientes que só querem que você faça a sua parte e que aconteça um milagre, tá? E quem é o cliente 5 estrelas, então? O Cleiton, Cleitinho. Gente, o Cleiton tá aqui hoje? Tá, já até achei ele ali, blueprint. Tenho Inclusive, ela trauma de realmente chamava Maria. Aí, ó. tenho, tenho trauma de uma Dona Maria. Gente, eu não sei quem é essa Dona Maria, não. Show, Maria. Deus nos livre de Marias, pessoal. Cleiton fechou o contrato há um ano, recência, faturou 3 milhões no último ano, frequência. Gasta em média 6 mil comigo, mais anúncios monetário. Confia em mim, beleza? Ele tá comigo há um ano, se eu tenho um contrato de 6 meses, por que essa parte aqui varia, tá? Do cara que ele tá um ano com você. Se você renova seu contrato a cada 3 meses e o cara renovou com você 3 vezes, a confiabilidade que existe desse cliente com você é um pouco maior que a minha, que é 6 meses. Beleza? Só para vocês entenderem por que que vocês precisam analisar contexto. Contexto é rei, tá? Então, seu cliente confia em você. O meu aqui, por exemplo, ele renovou o contrato comigo uma vez. Assinou por 6 meses, o Cleiton renovou uma vez comigo, tá? Faturou 3 milhões, gasta em média 6 mil. Confia em mim, fatura 250K mês com a minha ajuda, investe 2,5% do que fatura em marketing. Bianca, por que contexto é rei no caso do Cleiton? Bianca, ele investe 2,5% do que fatura em marketing. O Cleiton, que faturou 3 milhões, ele pode ser um corretor imobiliário de apartamentos de custo baixo, 300 mil, 200 mil, calcula. Ele pode ter feito poucas vendas, inclusive, beleza? E eu tenho acesso apenas que ele vendeu a X apartamentos, 250 mil, 300 mil. Então, contexto é rei para você analisar as estrelas. E eu estou falando isso para vocês porque a partir do momento que vocês acessam uma planilha para calcular o RFM de vocês e analisar a sua carteira de clientes e quando você pode ou não vender mais vezes para o seu cliente, renovar contrato e renegociar o seu contrato com ele, você precisa analisar todo o contexto. Mas pode ser que não. O Cleiton pode ser ali um dono de e-commerce também. Beleza? E aí eu sei qual que é a margem de lucro ali no dono de e-commerce, tá bom? De uma loja de e-commerce. Então, analise o seu contexto. Confia em mim, beleza? Faturou 250K, show de bola. Possibilidade.
Considerar a data de renovação do contrato, sempre, isso daqui também é uma parte muito importante. Pode ser que o Cleiton esteja prestes a renovar o contrato ou não, tá? Esteja perto ou não. Chamar para cá um mês antes e alinhar aumento do FII mensal. Sugerir aumentar porcentagem de investimento com plano prático para escalar faturamento. No caso do Cleiton, eu posso ou não ter um plano prático, tá? Essa seria a segunda possibilidade que eu não coloquei ali. Eu posso ou não ter um plano prático. Porque no caso do Cleiton, que faturou 3 milhões no último ano, depende muito do nicho dele, do resultado que eu gerei para ele, que nicho que é, qual que é ali a margem de lucro do Cleiton, tá? Então, a partir do momento que vocês acessarem a planilha agora, eu aplico a RFM na minha agência, eu sei o momento certo, eu sei analisar quando que é o momento certo da minha equipe entrar em contato, ou de eu entrar em contato com esse cliente para fazer uma renegociação, porque eu sei que esse cliente já confia em mim, eu sei que esse cliente já fatura bem com a minha ajuda, eu tenho esses números de forma fácil na minha tela, minha equipe, vou criar um processo para que a minha equipe entre em contato com Cleitons, né, 5 estrelas, em situações X, Y, Z. Criar o processo aí dentro da sua agência, beleza? Então, você vai analisar o contexto, tá? Só por isso que eu tô trazendo para vocês todas as possibilidades, para não trazer o RFM como, cara, isso daqui vai mudar a sua vida. Você pode aplicar com qualquer cliente que é 5 estrelas e qualquer cliente que fatura X no último ano, ele é um cliente 5 estrelas. Depende, tá? E é isso, pessoal. O RFM, a gente está dividindo aqui na agência os nossos clientes exatamente entre 1 estrela, 3 estrelas e 5 estrelas, tá? A gente aplicou isso, como eu falei, pouco, mas a gente já renegociou um cliente, né? O Mauro. É Mauro o nome dele? Mauro. Ele é de uma empresa grande, estava com faturamento muito alto e um FII de 2.500 mensal aqui com a gente. Mauro Isso Silva. aí, pessoal, para vocês acompanharem isso, aquele templatezinho do ClickUp que o Geraldo compartilhou, que tem as tarefas diárias, semanais e mensais dos clientes, ajuda bastante, porque você pode colocar uma tarefa referente a fazer essa análise aí de faturamento dos clientes, para colocar num campo específico ali do ClickUp, para que você, na hora que for fazer esse levantamento de quais clientes vão ser renegociados, você consiga levantar isso de maneira muito mais rápida. Auri, tem uma. Tá no módulo de comercial dentro do MemberKit. Módulo comercial. Ele tá falando do template do ClickUp, do Geraldo. Ele Ah, do não, ele mandou ClickUp só no não. grupo. Ele mandou só no grupo. Eu não sei se ele tá aqui, mas marquem ele lá no grupo mais tarde. Vai rolar uma aula sobre isso também. Boa, boa. Então, estamos precisando dessa aula aí, Geraldão. Acho que. Não sei se ele É tá porque aqui. senão não adianta nada. Na verdade, adianta, mas se você não tem esse processo aí de fazer esse mapeamento do resultado do cliente, de fazer essa classificação, depois quando você for fazer esse levantamento dos números, vai ser um parto, vai ser uma dificuldade danada e você vai acabar desistindo. Diferente de você ter um processo ali que regularmente esses dados vão sendo atualizados ali pelo próprio gestor e você tem tudo isso em mãos ali de maneira muito fácil. Exatamente, exatamente. Ele tá mandando mensagem aí no chat. Tô Copinho aqui lindo do sim, Messias. pessoal me pediu no PV, mas posso mandar lá. Boa. Lindo, hein, Messias? Gracinha, né? Gracinha. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Manda aí no chat. Quem estiver entendendo, bota aí ok. Ok. Quem tá me acompanhando aí, bota ok. E inclusive, cara, você começar a acompanhar isso aí, você resolve um dos erros mais graves e que mais fazem perder clientes, que é você não ter controle sobre os números de cada uma dessas pessoas que você tem na base. Isso, quando você é urgência, quando você roda sozinho, é difícil de acontecer, né? Geralmente você vai ter na palma da mão ali todos os números. Mas a partir do momento que você começa a delegar, se você não tem um processo muito claro para acompanhar de maneira fácil e rápida os números de todos os seus clientes, é muito fácil de a bomba explodir, entre aspas, do nada, mas é porque já tá pingando ali tem um tempão e o cara já está insatisfeito, o resultado não está bacana. Você não tem visibilidade disso. O gestor, como o cliente não é diretamente nele, né? Deixa rolar. Então, cabe a quem é dono de agência aí construir esses processos, e a gente vai ajudar vocês nisso, para cercar esse tipo de situação.
Porque quando o problema ele está começando, né, quando o cliente já reclamou uma vez, ou quando ele nem reclamou, mas você já viu que o resultado caiu e ele já começou a ficar um pouco diferente ali no grupo, você consegue antecipar e já sanar esse problema antes que ele aconteça de fato. Boa, boa. Pessoal, eu sei que às vezes vocês podem ter algumas dúvidas relacionadas a, ai, mas como eu aplico isso dentro aqui e tal? Assim, a gente precisa ir acompanhando junto o raciocínio. O Vitor teve uma aula que ele compartilhou aqui, né, sobre o LPL que a gente estava aplicando, que é o lucro por lead. E a gente ainda está testando, né, o lucro por lead. Para passar um pouquinho para vocês, a gente foi, né, numa imersão presencial, a gente descobriu isso lá, e assim, a maneira em que foi passado o LPL lá e ensinado lá não tinha, nem tem a ver com o nosso nicho, essa imersão que a gente foi, então tinha menos a ver ainda, que a gente só fala de agência, né? Então a gente cresce junto aqui especificamente nisso. Mas essa imersão que a gente foi, ela, assim, literalmente não tinha a ver com a agência, o LPL foi aplicado em contexto completamente diferente, tá? E aí a gente analisou o nosso contexto, ou seja, a gente precisou pensar e analisar ali estrategicamente como aplicar dentro do meu contexto. Eu sempre vou e sempre irei dividir, o Vitor também, os processos que a gente utiliza. Mas quando a gente fala de, beleza, eu vou aplicar o modelo RFM, cara, já existe um processo dentro da minha agência, quem faz esse processo? Eu tenho fulano de tal, dentro da minha agência, ele é esse cara que agenda as reuniões mensais ali com clientes, se as suas reuniões forem mensais. Eu tenho um cara que agenda as reuniões mensais, o CS, ele tem que agendar uma vez ao mês as reuniões com todos os clientes, exemplo, né, analisar o cliente quando precisa de reunião, então eu vou colocar no processo desse CS. Ô, fulana, olha aqui, você que é responsável por isso, você vai agendar a reunião com todos os clientes que estão faltando um mês vencer, a gente vai apresentar um plano prático para todos eles. Isso é muito bom, inclusive perto da renovação de contrato, quando você tem esses dados, esses números, como o Vitor falou, seja o cliente um cliente 5 estrelas ou não, você consegue entrar em contato 1, 2 meses antes, 3 meses antes, implementar esse processo na sua empresa e entender aonde esse cliente precisa de atenção e melhoria, de forma mais imediata, tá? Ai, gente, beleza, entendi. Por que vocês estão lidando com isso como muito importante, ou como esse modelo como muito importante de ser aplicado? Cara, cada dia que passa, cada mês que passa, cada ano que passa, a gente tem mais certeza de que a escala de uma agência, a gente precisa muito se alertar quanto ao LTV, quanto à entrega, quanto à retenção dos nossos clientes, né? A escala de faturamento mesmo ali, a gente precisa cuidar muito bem do LTV. Então, isso daqui pode ser analisando no seu contexto, como aplicar nos processos que existem na sua agência, em quem você pode implementar cada processo do modelo RFM, pode ser game change para quem tem um churn alto hoje, tá? Então, se o teu churn está alto, você pode começar agindo já com o modelo RFM, tá? Pessoal, vamos lá. Tá. Esse daqui é só explicando o que a gente analisa, né? O cliente 1 estrela, 3 estrelas e 5 estrelas. Pode ser criativo aí, né? Você pode ter o cliente de 2 estrelas, o de 4. O de 2, ele tá mais ou menos satisfeito. O de 4, ele tá quase no de 5, ele tá quase faturando muito bem. Ele te deu um feedback, mas ele ainda precisa chegar ali no resultado, ou ele ainda tá reclamando de alguma coisa específica que ele gostaria que melhorasse. Enfim. É isso, pessoal. Chegamos ao final. Antes de a gente abrir aqui para as dúvidas, tá? Vocês vão poder abrir o áudio aí de vocês. Eu vou liberar para vocês a planilha que a gente utiliza. Na planilha a gente segmenta o cliente, né? A planilha ela calcula ali faturamento ali versus... Tem todos os cálculos que a gente utiliza ali, como que a gente classifica os nossos clientes, analisa isso. Vou liberar o modelo para vocês. É só vocês tirarem uma foto aí da aula, então já se arruma aí. Se ajusta Aí, aí. pessoal, vamos me pegar aí na hora que eu tiver. Ó, Fazer minha. um story aí, pessoal, marcando o Vitão, que no final da aula a gente vai responder na DM de vocês com o material, beleza? Com esse material aqui da aula e a planilha. Mandar o template do ClickUp lá Mandar do o Geraldo também. template. Tá. Achei que você Só ia que o, falar te- o do template eu vou mandar Geraldo. para vocês, mas cabe uma aula para apresentar ele. Ficou bem completo. Cara,
entender aqui, de fato, quais são as reais atribuições de um gestor e a capacidade que um gestor tem, se esse profissional estiver sendo utilizado, vamos dizer assim, da melhor forma possível, mudou o jogo totalmente aqui. Fez com que a gente diminuísse 40% da nossa folha salarial, pra vocês terem noção. Impacto absurdo, absurdo, absurdo. Com o simples insight de, porra, se nós temos gestores que estão entregando um excelente resultado para os clientes, que estão entregando um relacionamento foda, respondendo em tempo hábil, por que que esses outros sem noção aqui não estão fazendo isso? Então, cortamos as maçãs podres, diminuímos o nosso custo, aumentamos a margem de lucro e o nosso resultado só melhorou. Bom E isso se demais. dá por esses acompanhamentos aí que são feitos no ClickUp, com esse checklist tanto diário quanto semanal e mensal. E aí, quando você vai empilhando esse tipo de ação, com ações como essa do RFM, onde você consegue fazer renegociação com esses clientes, você consegue ter um aumento de receita, não somente colocando novos clientes para a base, mas renegociando com aqueles clientes que você já tem. Que são os clientes que é mais fácil, que são mais fáceis de você vender para ele, obviamente, se eles estiverem naquela classificação ali de 5 estrelas. Obviamente também, né, dentro dessa classificação de 5 estrelas vão existir alguns sem noção ali que vão sair, mas por via de regra, grande parte vai continuar. Inclusive, nós tivemos um caso aqui essa semana de um cliente que vai sair, tá com nós aí desde 2021, cliente de boné, aqueles bonés personalizados, DDD 85 ou DDD para ter cliente de boné personalizado, né? E o cara vai sair por um aumento de R$ 300, faturando muito, faturando muito. Ele seria um 5 aí, facilmente. Tô respondendo o Leão aqui. Corre desse mercado. Mano, o pior é que os clientes não eram clientes ruins. É porque eu acho que eles acostumaram por ter muito, 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 muito tempo com a gente ali e, sei lá. Provavelmente vão tentar rodar o tráfego sozinhos ali. Mas esse aí a gente já sabe o que que vai acontecer. Daqui a pouco os caras estão voltando. E os caras vendem muito, velho. Nunca vi um negócio pra vender tanto igual boné personalizado. Já volta no reajuste, já, filho. Assim, cara, Agora, quando você saiu, a gente era de R$ 300. Agora aumentou um pouquinho aqui. Além do que eu já tinha te passado. é que quando sai e volta fica mais caro. Falar isso com ele, né? Obviamente não com essas palavras, né? Mas, enfim. Um pouco mais delicado, né? O pessoal já tá marcando aí. Já até chegou aqui pra mim. Boa. Muito bom. Pessoal, então vamos para as dúvidas agora. Vou deixar aberto aí. Para quem chegou agora, eu vi que teve gente que chegou agora que entrou aí. A gente já falou sobre o RFM, tá? Vocês conseguem assistir a aula gravada depois. E esse momento aqui é Story marcando o Vitor. Vai receber o material da aula aqui no final. A gente vai enviar para todo mundo, já acessando ali a planilha modelo, beleza? Pessoal, dúvida? Quem tiver dúvida, levanta a mão, por favor, porque eu vou liberar aqui o áudio. Peraí. E só mais um detalhe aqui, só um complemento a tudo que já foi falado. Esse tipo de classificação, Foi. ela é muito útil, inclusive, para você entender onde que você precisa ter mais prioridade, né? Quem são aqueles clientes-chave que você não pode perder. Óbvio que a gente tenta cuidar com excelência ali de todos, mas esses caras que têm estrelinha 5, vamos olhar com eles com carinho especial, porque são clientes que vão ficar conosco aí por muito tempo, são clientes que geralmente nos indicam. Então, ter esse tipo de categorização com relação ao nível desses clientes ajuda bastante nisso também. Entender quais são as prioridades. Uma atividade, por exemplo, do head de operações é fazer uma checagem aleatória, randômica das contas dos clientes para ver se tem algum erro. Ele não vai conseguir abrir todas, obviamente, mas ele pode pegar 80% das contas que ele faz, não só das contas, mas dos grupos dos clientes, que ele faz essa checagem diariamente, em cima dessa base de clientes que são prioridade. E são esses clientes que a gente não pode vacilar com eles. Não estou falando que a gente pode vacilar com os outros, mas esses aí, realmente, a gente tem que olhar com carinho maior. Boa. Tiagão, você levantou a mão aí? Bianca, por incrível que pareça, eu ia falar exatamente isso que o Vitor falou com outras palavras, porque a gente costuma fazer isso muito aqui na HN,
e a tomada de decisão ela é muito mais assertiva, tá? Então, eu estava até dividindo com os meninos um insight que nós tivemos aqui num cliente que a gente fez todo o nosso processo. Aí, falando um pouco de comercial, mas o processo ele sempre pode empregar em ambas as áreas. Quando a gente tem um processo muito bem definido, se é para dar certo, vai dar certo, independente de qualquer coisa. Nós cancelamos uma reunião aqui por falta de confirmação, a cliente procurou a gente fez a reunião, fechamos com ela, e foi ela que salvou nossa média necessária de ontem. Então, assim, quando a gente tem um processo muito bem definido e a gente faz isso na unha mesmo, a tomada de decisão ela é muito mais fácil, né? Porque, por exemplo, se a gente vai fazer o reajuste de um cliente hoje que está faturando muito, é um cliente que está numa categoria, está categorizado como A, é o nosso cliente perfeito, 5 estrelas, seja lá qual for a categorização, a gente já pode ir com um argumento muito direto ao ponto para aquele cliente. Né? Ó, eu estou fazendo isso para você, né? Estamos escalando seu negócio, mas eu preciso que a gente ajuste aqui o que está sendo ofertado para a nossa empresa, porque o negócio é um ganha-ganha, né? Já que a gente trabalha com percentual sobre faturamento. E outra coisa que tem, para dar uma dica aqui para que vocês consigam categorizar isso, eu tô dando uma reestruturada em todo o processo comercial. E a gente pegava aqui como que a gente categorizava o lead, se ele é estrutura A, B e C, somente através da estrutura dele física, do que a gente consegue ver. Instagram, site e tudo mais. Eu estou mudando um pouco esse conceito de uma call que nós tivemos um dia atrás aí, e aí uma pessoa falou na call, deu uma ideia, eu peguei esse insight e estou estruturando aqui. A gente está fazendo da seguinte forma agora, isso para a categorização dos leads, para a gente saber se é um lead que não vai dar no show, se é um lead que tem uma alta probabilidade de fechamento, né? Então, nós estamos mudando essa parte de somente visualizar o Instagram, visualizar o site, para incluindo outras variáveis, por exemplo, o orçamento, né? O orçamento que ele colocou no formulário, ele está entre 1 até 5, qual que é a categorização desse? Né, a autoridade que a pessoa que agendou a reunião tem para tomada de decisão, né? Porque se for exemplo, um Supervisor, gerente, sei lá. supervisor, a tomada de decisão dele é muito baixa. Então, a probabilidade de eu fechar com ele na call é muito baixa. E eu vou ter um enorme esforço com follow-up, com nutrição e tudo mais. A necessidade dele ali de tá realmente, né, adquirindo o serviço, né, pontua lá de 1 até 5. E isso a gente consegue ver através de formulário, através de interação no chat, né? E a linha do tempo ali, em quanto tempo se ele já está pronto para agir agora e tal. Se a gente consegue entender que ele já tem um contrato ativo com uma agência, a gente sabe que isso pode demorar. Então, a tomada de decisão nossa, no final das contas, ela é muito mais rápida e muito mais assertiva, baseado em o que o Thiago X falou aí, ó, em números anteriores, né? Baseados em fatos e dados. E muito bom, Tiagão, muito bom. E só fazendo um outro comentário sobre o que a gente falou aqui, não é totalmente ligado, né? Mas são dois insights que eu acho que vale muito a pena serem compartilhados. Primeiro, quando vocês estão tendo dificuldade com o cliente fazer feedback reverso, quem vende por campanha de mensagem e etc., isso pode estar acontecendo porque você não está humanizando ali a conversa. Uma coisa que a gente mudou aqui e que nós percebemos que a taxa de resposta dos clientes, né, o engajamento dos clientes conosco ali no grupo aumentou muito foi o feedback agora, ele é enviado com relatório do reportei, mais enxuto possível, e um áudio do gestor explicando aqueles dados da maneira mais simples possível e enchendo a nossa bola, obviamente, né? Fazendo tudo para que aqueles números eles pareçam o mais bonito possível. E isso, quando você manda áudio, a pessoa geralmente gera muito mais conexão com aquela pessoa. E quando você solicita algum tipo de retorno sobre quantidade de vendas, né? Como que tá a qualidade do público que está chegando, geralmente, obviamente, existem as exceções do camarada que vai falar que odeia áudio. Geralmente, a pessoa ela vai ficar mais receptiva a esse tipo de solicitação. Esse é o primeiro insight sobre a mudança do feedback. Inclusive, esse feedback reverso é extremamente importante para você trabalhar esse tipo de conceito que foi explicado aqui hoje. E o segundo insight não é tão relacionado à aula de hoje, mas como eu sempre falo, né, no finalzinho a gente traz algumas coisas aqui bem pontuais e que trazem um grande impacto.
Recentemente, nós mudamos o nosso formulário ali para deixar passar para o agendamento de reunião somente quem fatura acima de 30 mil reais. Eu achei que o custo da reunião ia aumentar consideravelmente, mas não aumentou quase nada. A qualidade dos leads está muito, muito, muito boa. Até então, a gente estava deixando passar de 15 para frente, porque tinha muito prestador de serviço, e esses caras, como eles têm uma margem de lucro maior, ainda dava para eles nos pagarem. Só que a partir do momento que a gente subiu essa régua para 30 mais, e nós deixamos isso muito explícito ali já na própria entrada do formulário, começou a chegar leads muito bons. E qual que é o nosso, o nosso insight sobre isso? Às vezes, quando você tenta atender todo mundo, você acaba não atendendo ninguém. E quando uma pessoa que tem um faturamento mais alto chega e se depara com um formulário onde você fala que só atende clientes acima, com faturamento mensal acima de 30 mil reais, que isso é o mínimo do mínimo do mínimo, ele já fala, opa, esse cara aqui, ele realmente ele tem experiência com faturamentos mais altos como o meu. E isso já te distancia um pouco das outras agências que estão ali brigando por preço. Foi uma coisa que a gente alterou aqui. E na medida que, que o anúncio vai rodando, o Pixel joga a nosso favor. Ele vai identificando esse perfil de clientes que tem um faturamento mais alto e, consequentemente, consegue trazer cada vez mais desse público. Porque, sendo muito sincero, pessoal, falando de retenção e de manter os clientes conosco aí por muito tempo, é bem improvável que um cliente que fature abaixo de 15 mil reais, salvo quem vende infoproduto ou alguns prestadores de serviço, é bem improvável que esses clientes continuem conosco, tendo em vista o percentual que o investimento em marketing representa dentro do faturamento como um todo desse cliente. E quando você faz esse tipo de alteração, você evita muita dor de cabeça. E essa dor de cabeça, ela começa antes da entrada do cliente. Esse tipo de cliente que fatura baixo, geralmente é o tipo de cliente que vai dar no show, é o tipo de cliente que, se fechar, vai demorar a passar dados, quando passa dados é um parto para pagar, quando paga, pede reembolso uma semana depois. Então, assim, dois, dois insights para vocês. Primeiro, tá mais ligado à aula de hoje, o segundo nem tanto, mas, como eu disse, no finalzinho aqui sempre sai coisa boa, e essa é a minha contribuição de hoje aqui para vocês. Inclusive, tem uma aula dessa falando sobre dados aqui que a gente puxou na HM, né, Vitão? Da qualidade dos leads. É visível, galera. Se a gente vê que o lead tem uma qualidade ruim, é no show alto, Nem gasta energia, velho, nem gasta energia com isso. fechamento baixo, não consegue receber, enfim, é o que o Vitor falou aí. Muito bom, É isso aí. muito bom, muito bom. Bom demais, galera. Muito massa a contribuição de vocês aí com a aula. Faz todo sentido. E, assim, eu acho interessante que, alinhando todos esses processos, você vê que eles casam perfeitamente relacionado ali desde o primeiro passo, que é quando o cliente ele entra ali na agência, né? Desde quem vai entrar até ali esse cuidado operacional. Eu diria que seria assim um match perfeito, né, de processo ali, processos unidos, né, e trabalhando ali em união em um processo só, digamos. Então, assim, muito massa, curti demais. Foi muito maneiro. Eu vi assim que ninguém mais levantou a mão. Galera, se tiver dúvida, pode levantar que a gente vai tirar, senão a gente vai finalizar por aqui. Muito massa a aula de hoje. E foi muito bom estar aqui com vocês. Vocês vão receber esse material aqui, a planilha. E eu não sei se o Geraldo já mandou, mas ele vai mandar. Ah, não, que tá fechado o grupo, mas ele vai mandar aí no grupo para vocês o modelo no ClickUp, que é uma parte muito importante aí, né, da estruturação do processo. A gente ter o processo todo num lugar só, porque não faz sentido a gente ficar dividindo, né? Agora tá, no nosso aqui tá quase tudo no, dentro do ClickUp. As nossas sequências de follow-up, o Thiagão tá jogando tudo pro ClickUp, que antes ficava no Miro ali, então a gente tá centralizando a informação porque o acesso fica muito mais fácil. Sim. E quando você vai consultar, você tem muito mais velocidade ali nessa consulta. E eu vou mandar um insight lá na Shark também, do formato que a gente vai começar a fazer a qualificação do lead, porque ele, igual você falou, começa no comercial e termina lá na operação. Essa informação a gente pode ir aprimorando ela, incluindo mais informações que a gente vai identificando, né? Então, vou mandar esse insight lá, a galera que está aqui, tem 38 pessoas que ficaram até o final, vai saber do que a gente está falando e vai poder estar aplicando aí para o negócio de vocês também.
O Gabriel perguntou sobre o feedback dele aqui. Cara, acho válido sim. Bem enxuto. Dá para melhorar, obviamente, mas bem enxutinho. Pelo amor de Deus, galera, não vou mandar aqueles relatórios gigantescos com CPC, CPM, CTR e o caralho que o parta, porque, mano, você só confunde a cabeça do cliente. E uma das maiores dores que os clientes relatam quando vão dar churn é falta de clareza. Ah, mas o gestor manda para mim um monte de número lá que eu não entendo nada, eu fico mais perdido do que segue em tiroteio. Então, assim, menos é mais. Boa, boa. Bom demais. E fica difícil até, você falou que é um processo que vocês têm aí, né, Vitor, na HM, de o gestor ele enviar um áudio ali explicando, não, o CPM é isso. E aí ele tem que estar tanto, ele tá assim, até dele É, não, explicar e não o é, mas cliente entender, né? o cara quer saber se vendeu, se quer saber qual que é a qualidade do lead. Então, tipo assim, quanto menos termos técnicos você trouxer e quanto mais você falar a língua do cliente, mais você vai conseguir gerar conexão e se entender com ele ali. Se você começar a ficar de muita lorota, achando que você tá tirando onda, falando palavra em inglês, em inglês é foda, né? Em inglês, Inglês. tá mais ou menos É enrolado. English. Em inglês. Ah, merda. Bom Ele demais, bom falou demais. em inglês, quer dizer, ele falou inglês em outra língua. Ah, pra você ver, né? Qual língua que foi, eu não sei não. Foi em outra. Foi outra, foi outra. Bom demais, bom demais. Então, fechou. Vou mandar esse material aqui agora para a galera quando a gente finalizar. Tamo junto demais, galera. Qualquer dúvida, manda ali na Shark também. A gente já vai abrir o grupo, a gente já fala também um pouco mais sobre isso. Foi bom demais estar com vocês. Estou sempre à disposição ali no grupo para tirar dúvida também, tá? Ali, pode perguntar da operação. Tamo junto demais. Contem comigo sempre e um abraço. Pra cima, galera. Tamo junto. Valeu.